Shalom, boa noite. Meu nome é Pastor Marcos. Estamos aqui para gravar mais um vídeo a respeito da Palavra de Deus. E o texto ao qual nós iremos hoje estar trazendo trata-se de uma pessoa chamada Salomão, uma pessoa muito conhecida em meio às Escrituras, filho de Davi, do salmista Davi, rei Davi. E nós vamos tratar a respeito da sabedoria, nós vamos tratar a respeito do sucesso, de Salomão, sabendo que houve uns altos e baixos na vida deste homem. Não é diferente conosco também. O sucesso, ele é atribuído quando nós temos o Deus de Israel em nosso favor. E a falta de sucesso e a decadência das nossas vidas é quando nós deixamos com que o Deus de Israel esteja à frente de nós. É esta a razão, de tanto nós alcançarmos certos destaques na vida, como também nós, infelizmente, alcançarmos alguns destaques negativos. Porque a negatividade também gera destaque, para você ver. Então o texto aqui, sem mais demora, se encontra ali em 1 Reis, capítulo 10, versículo 23, que diz assim: E o rei Salomão sobrepujou todos os reis da terra, tanto em sabedoria como em riquezas. Pessoas de todo o mundo buscavam ter uma audiência com Salomão, a fim de ouvir a sua sabedoria, a qual Deus havia posto em seu coração. Versículo 25. Cada um trazia seu presente: artigos de pratas, artigos de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E isso continuava ano após ano. Amém? Bom, todos nós conhecemos aqui a trajetória deste homem, Salomão, a qual veio da linhagem do rei Davi, filho do rei Davi. Nós vemos que havia no coração de Davi construir um templo, mas não foi possível com que ele viesse a fazer isso devido a Davi ser um homem de guerra. E o próprio Eterno assim o aconselhou: olha, Davi, você é um homem de guerra, entendeu? Mas deixarei com que o seu legado venha construir esse templo. E nós vemos que o pai preparou todas as coisas para que o filho, na sua idade apropriada, viesse a construir o templo. Foi revelado a Davi isso? Foi. O Eterno deu ali a planta, a arquitetura desta construção, e Davi assim passou para o seu filho. Mas o que nos trata aqui o texto aqui é a respeito de sabedoria. Nós vemos que o que faz diferença hoje em uma boa administração, em um bom governo, seja numa empresa, seja num lar, seja em uma nação, é a sabedoria. É a sabedoria, a quantidade de conhecimento que ele assim adquire, entendeu? Terrenamente, adquire buscando, estudando, mas também a sabedoria que vem dos altos céus. Sabedoria, meus irmãos, é algo que vem de Deus. Conhecimento ele deixou aqui para que todos viessem assim a estar buscando. E nós vemos que a história de Salomão foi uma história brilhante, foi um sucesso brilhante, porque em tudo e em todas as coisas ele buscava Deus, ele consultava o Eterno, uma autoridade. Salomão era um rei,
Hoje nós vemos que, infelizmente, muitas autoridades não agem de forma sábia porque deixa de buscar o Eterno, deixa de consultar o Eterno. E olha que nós vemos a razão de alguns terem sucesso e outros não. Se eu for citar nomes aqui, nossa, seria uma lista de pessoas que alcançaram o sucesso. Por quê? Porque colocou o Deus de Israel como o direcionador da vida dele. Nós vemos aqui que no texto relata assim que Salomão era um rei diferenciado. A Torá nos orienta que Salomão, ele era um rei que sobressaía mais do que os outros reis. Mas por que os outros reis não sobressaíam? Porque a opção de escolha, ela está em nossas mãos. Salomão escolheu servir ao Deus verdadeiro. Os outros reis não escolheram servir ao Deus verdadeiro. E aí está a diferença daqueles que crescem e daqueles que não crescem, porque a opção de escolha está em tuas mãos. E nós vemos aqui que além de ele se sobressair, sobre os reis de toda a terra, nós vemos que a sabedoria que o Eterno assim o deu para Salomão, entendeu? Trazia as riquezas. Quando você se torna uma pessoa sábia, quando você tem um conhecimento diferenciado de outras pessoas, a riqueza, ela vem por conseguinte. O que você escolheria? Riqueza ou sabedoria? A riqueza sem sabedoria, ela se perde com o tempo. Mas a sabedoria, ela mantém a riqueza. E é o que acontecia aqui com Salomão. E a riqueza foi algo que ele pediu, a Deus não. E o que ele pediu? Sabedoria. O Eterno falou assim, olha, pedistes bens. Por quê? Porque a sabedoria vai te trazer tudo aquilo que você precisa em favor da sua vida, mas em favor de toda a nação, de todo o povo de Deus. Não é diferente. Hoje nós vemos que, nações estão se definhando. Nós vemos governos perdidos, autoridades eminentes perdidas. Quando nós queremos fazer aquilo que é correto, o que acontece? Somos vistos de uma forma diferenciada. Quantos estão criticando o nosso presidente, Jair Bolsonaro? Quantos estão criticando? Não, mas ele é isso. Mas por que esta crítica? Será que essa crítica vem devido a uma mudança que ele quer trazer no país? E aqueles que estão acostumados, entendeu, com o erro, com a corrupção, em oprimir o pobre, em não trazer benefício para esta nação, talvez seja a razão de muitas críticas. Temos um gigante adormecido que é o Brasil, a qual pessoas tentam mudar, minoria, mas a maioria quer manter o sistema que se encontra e se perpetua até os dias de hoje, é verdade. Por isso que aqueles que querem fazer certo são criticados. E os que querem manter o que é errado se opõem àqueles que querem fazer certo. Você sabia que em toda a história desta nação nunca se pisou um primeiro-ministro judeu nessa terra? Você sabia disso? Quando nós temos esta consciência de querer fazer aliança com Deus, fazer aliança com Israel, trazemos benefício para a nossa nação. Por quê? Porque é um povo que detém de grande conhecimento e de uma sabedoria invejável. Embora outros povos também tenham sabedoria, mas a diferença está em quem você quer servir. Nós vemos aqui que esses reis, agendavam dias para conversar, pedir conselhos para Salomão. Olha que coisa interessante. Olha como é que esse rei era um rei diferenciado. É isso que acontecia. E hoje? Hoje nós temos a opção de buscar o Eterno.
Senhor, me aconselhe, me ensine o que fazer, de que forma fazer. Mas muitas das vezes, nós estamos buscando aquele que não sabe nem para si, quanto mais aconselhar os outros. Estamos passando por um momento difícil, de chuva, pessoas que estão passando por calamidades, né? Aí eu vos pergunto, cadê as autoridades? Que já deveria ter um plano, já deveria ter uma perspectiva de mudança, seja no nosso estado de São Paulo, seja no nosso Brasil, em outros estados. Olha só o que está acontecendo com essa chuva. Todo ano é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa e não mudam. Sabe por quê? Porque é melhor você tirar do que você investir. Olha nossas ruas. Olha, quero deixar um alerta aqui às subprefeituras. As subprefeituras se atentem às ruas de São Paulo, cheias de buraco. Cheias de buraco. Vocês têm a incumbência de estar fiscalizando. Não é só para recapear algumas avenidas principais, mas são todas as ruas, porque o imposto que é cobrado é geral. Se atentem a isso. E o interessante é que quando se faz o recapeamento, a quantidade de asfalto que se usa é muito pouca. É uma malha muito fina, né? 5, 10 centímetros, às vezes é só uma capinha que coloca. Mas é diferente de outros países que muitas das vezes colocam uma capa de 10, 15 centímetros e um asfalto que dura 50 anos. Se atentem a isso. O que as subprefeituras estão fazendo? O que elas estão fazendo? E agora vem a chuva e aí começa, é a mesma coisa todo ano. Todo ano, falta sabedoria. Viu? A palavra do Senhor diz assim, que aqueles que querem sabedoria, peça a Deus que Ele vos dá. Sabedoria está faltando. A nossa São Paulo está ficando largada. Mas nós vemos que o rei Salomão é um homem que fez prosperar o povo do Eterno. Fez prosperar o negócio, fez prosperar em todas as coisas, por quê? Era um homem sábio. Hoje nós vemos que há pessoas que não querem que o nosso país cresça. Não querem com que a população brasileira seja favorecida. Sabe por quê? Porque essas cabeças, entendeu? Essas cabeças, entre aspas, não querem ver uma nação abençoada por Deus. Só que tem uma coisa. Não há como impedir o plano de Deus. O que eu quero chamar a atenção a respeito desse texto, que Salomão era uma autoridade, uma das maiores autoridades, ele era o rei. E a incumbência dele era cuidar do povo, cuidar do bem-estar do povo, cuidar do bem-estar da nação de Israel. E não é diferente nos dias de hoje. A incumbência das autoridades eminentes é cuidar da nação, é cuidar do povo, é cuidar do povo brasileiro. Até quando nós vamos comer a migalha? Até quando nós vamos comer a migalha e achar que isso está bom em nossas vidas? Vivemos da migalha porque aí fora desfruta aquilo que é nosso. Aquilo que é nosso. A palavra do Senhor diz assim que, olha, abençoada é a nação cujo Deus é o Deus de Israel. Enquanto nós não nos dobrarmos, ficará difícil a mudança. Sabe por quê? Porque aonde tem que ser mudado é o topo da cadeia. Ali tem que ser mudado. Então, em vez de você criticar o governo, que querem uma melhoria, entendeu? Critica aqueles que não querem melhorar esta nação. Seja um opositor daqueles que não querem melhorar esta nação. Mas não critique aqueles que querem melhorar a nação. Sabe por quê? Porque é um grande sistema ali que é difícil se mudar, né? É muito difícil de se mudar. Mas Deus irá mudar a história dessa nação. O texto que eu trago aqui a respeito de Salomão é um texto a qual nós temos que tomar para as nossas vidas. As autoridades eminentes têm que tomar para a vida deles. Projetos, uma outra infraestrutura, mudanças. Olha lá, o CEAGESP, inundado. Mas ninguém muda de local, ninguém toma uma atitude.
preventiva. Ninguém toma atitude preventiva. A mídia se favorece com isso, com a desgraça, mas a mídia não enfatiza, temos que tomar uma atitude preventiva. O nosso país só toma atitude quando entra em desgraça. É saneamento básico, é uma infraestrutura na parte de trânsito, é uma infraestrutura na parte social, não se tem nada disso. A chuva está aí, matando pessoas, deixando pessoas desabrigadas. Busque a sabedoria a qual Salomão pediu a Deus. Busque também para as nossas vidas. Então eu quero que você reflita nisso. Seja opositor daqueles que não querem que o nosso país seja abençoado. Mas não critique aqueles que querem mudança. Porque senão você vai ser mais um que não querem mudança. Mas ajude aqueles que querem mudar a nossa nação. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome do Mashiach. Amém.